Com o Padre Marco, qual vai falar para nós um pouco sobre esse tempo que a igreja está vivendo esse ano, que é o tempo do Advento. Bom dia, Padre. Olá, Léo, como também a todos os internautas que nos acompanham através da São Felipe News. Quero começar levando a todos o nosso abraço, a nossa saudação, especialmente a todos aqueles e aquelas que, participando das nossas comunidades eclesiais, das nossas comunidades católicas, estão nesses dias se preparando para celebrar o Natal do Senhor. Nós estamos em pleno tempo do Advento. A palavra Advento, ela significa há de vir, há de chegar. Então, durante esse período de 4 semanas, já começado no domingo passado, nós estamos numa preparação, numa espera pela chegada do Senhor, pela chegada de Jesus. Então, esse é o sentido do Advento, ele é um tempo de preparação para o Natal. E essa preparação, ela se dá de muitos modos. Ela se dá de modo comunitário. Então, aqueles que participam das nossas comunidades, durante esse período, nas celebrações, nas orações comunitárias, nos momentos vividos pela comunidade, vivem essa espiritualidade de quem entende, que o Natal está próximo, que o Senhor está por vir, e isso exige da comunidade uma verdadeira conversão, um verdadeiro comprometimento com os ensinamentos desse Jesus que vem. Mas há uma outra dimensão dessa preparação para o Natal, que é uma dimensão mais pessoal. Independente daquilo que a comunidade nesse momento realiza, cada cristão católico, digo cristão católico, mas óbvio, o Natal é universal. Eu acho que não há nenhuma religião que não ensine que nesse tempo devemos, de algum modo, preparar o nosso coração para a chegada de Jesus. Mas, de um modo muito especial, o tempo do Advento, que é vivido especificamente pela Igreja Católica, ele é esse convite também, é uma preparação mesmo pessoal, Então, cada um, durante esse tempo, é chamado a se perguntar: eu que espero pela celebração do Natal, eu que espero pela chegada de Jesus, que tipo de mudança de vida, que tipo de correção da minha vida sou chamado a fazer, como posso me comprometer mais para que este Jesus que eu espero não seja apenas uma celebração exterior, mas seja um verdadeiro acolhimento na minha vida, no meu coração, daquele que vem para nos ensinar o caminho da paz, do amor, da justiça e da fraternidade. Padre Marco, estamos diante ainda de um ano atípico, diante da pandemia. Como foi para o Senhor, neste mês de dezembro, chegando ao final de mais um ano, dar assistência às comunidades da nossa comunidade, da nossa paróquia? Pois é, na verdade, assim, desde o ano passado que tem sido uma situação bem complicada, O ano passado foi muito mais sério, porque naquele auge da pandemia tivemos que, de fato, parar tudo. Não foi só a Igreja Católica, nem só as igrejas que sentiram isso, mas acho que todas as instituições e as pessoas mesmo individualmente, todo mundo teve que passar por muitas restrições, por muitas mudanças no seu cotidiano. E a Igreja Católica, claro, não foi diferente. Precisamos fechar portas, suspender as nossas atividades pastorais, celebrativas, e isso foi muito ruim para todo mundo, porque as pessoas sentiram muito essa falta, a falta de um acompanhamento espiritual, E esse ano de 2021, já um pouco mais tranquilo, mas em alguns momentos nós tivemos que fechar também as portas. Mas assim, eu acho que de tudo a gente também tem que tirar lições. E não posso dizer assim que a pandemia tenha nada de positivo, porque acho que de positivo ela não teve. Mas de qualquer modo, dentro desta situação difícil que foi e está sendo essa pandemia do coronavírus, a gente foi também buscando caminhos, buscando oportunidades, buscando alternativas, e isso sim foi positivo, o modo com que a gente foi se redescobrindo. Então, como Igreja Católica, a gente também teve que buscar os meios de comunicação, a gente teve que buscar acompanhamento pessoal, de ver como não deixar as pessoas, utilizando daquilo que o próprio Jesus diz no Evangelho, deixar as pessoas perdidas como ovelhas que não têm pastor, mas poder de algum modo acompanhar, pastorear estes irmãos e irmãs. Agora já chegado o final do ano,
A gente vai entrando depois que uma grande parcela da população já foi vacinada e muitos já, graças a Deus, com as 2 doses, outros até já com as 3. A gente vai sentindo que as coisas vão melhorando muito mais e a gente já com mais tranquilidade consegue ter as pessoas presentes nas nossas celebrações, a retomada de quase todas as atividades pastorais. Então isso já muito nos tranquiliza e a gente vê a participação do povo, graças a Deus, crescendo novamente. Padre Marco, desde quando chegou no nosso município, está aí realizando uma campanha para a restauração da nossa igreja matriz. Queria que o senhor também reforçasse, falasse para o nosso internauta como está sendo essa campanha para restaurar esse patrimônio do nosso município. Pois é, Léo. A primeira coisa que precisa estar muito clara para todo mundo, né, é que nós temos um patrimônio valiosíssimo, que é a nossa igreja matriz. É um patrimônio histórico, é um patrimônio cultural, religioso, e de um valor imenso, de um valor incalculável, né? Por sua beleza, por sua história mesmo, e que precisa ser preservado. Mas o que é que acontece? Está tudo muito deteriorado, né? Então, ao longo desses últimos tempos, nossa igreja matriz não passou por nenhum modo de manutenção e algumas coisas foram, ao longo desses muitos anos, aí modificadas, inclusive, o que não é interessante que se faça num prédio histórico como este. E agora a gente se sente nessa responsabilidade de fazer o que for possível, né? De resgatar o que ainda é possível de ser resgatado desse patrimônio que é uma aula de história para todos nós. Então, a gente antes da pandemia já tinha se articulado para começar esse serviço de restauração. A gente conseguiu ainda antes da pandemia, em 2019, fazer toda a parte de telhado. Então a parte do telhado já foi restaurada, porque era também bastante comprometedora. Mas existem outros passos que precisam ser dados. A gente está com toda a instalação elétrica muito comprometida. Então, na verdade, essa igreja matriz ela nunca passou por um verdadeiro projeto. Eu não sei os termos técnicos para isso, não é da minha área, né? Mas um verdadeiro projeto mesmo de instalação elétrica, né? Então foi tudo sempre muito amador, foi se puxando fio daqui, fio dali, e a gente tem muito fio exposto. A gente precisa de verdade hoje refazer toda a parte elétrica da igreja. A iluminação que está se utilizando nela não é adequada e tudo isso precisa ser modificado e não é uma coisa barata. E tem que ser feito antes da pintura, porque o que todo mundo enxerga é a pintura, né? Porque de fato ela está muito suja, então as pessoas perguntam muito pela pintura. Mas a gente não pode fazer a pintura antes de fazer essas outras coisas, porque instalação elétrica implica em quebrar a parede. A gente está com os altares também estragados, já se fez o tratamento para matar o cupim, mas o estrago ficou. Então os altares antigos de madeira, que tem um valor imenso também, eles precisam ser restaurados e tudo isso precisa ser feito antes da gente vir com a pintura. Então é tudo muito detalhado, muito minucioso, demorado e caro. E por isso mesmo a gente precisa do envolvimento de toda a população de São Felipe. Primeiro, conscientizar o povo de São Felipe do valor disso aqui, né? E não é um valor só para quem é católico, não, é um patrimônio do município e que todo mundo precisa entender e cuidar disso, não deixar que se perca. Eu costumo dizer a todo mundo assim, que esse prédio tão antigo, tão valioso, tão bonito, ele está aqui, nós o encontramos porque quem viveu antes de nós teve a preocupação de preservar, de cuidar para que a gente pudesse encontrar. Então, é uma questão de justiça, que a gente também agora preserve, cuide, restaure, para que as gerações que vierem depois da gente também possam encontrar do mesmo jeito que a gente encontrou. Então a primeira coisa é essa, conscientizar o povo da necessidade da gente fazer essa restauração. E o segundo passo são as campanhas. A gente não consegue fazer uma restauração dessa com o dinheiro do dízimo, né? Muita gente pergunta, e se cadê o dinheiro do dízimo? Bom, o dinheiro do dízimo a gente mantém funcionários, a gente mantém as despesas todas aquelas despesas cotidianas que a paróquia tem, que todo mundo conhece, de água, luz, internet, telefone, carro, casa paroquial, funcionários, não é? Assistência pastoral a todas as comunidades do nosso município. Então não tem como a gente, ainda que parasse tudo, não daria para a gente fazer isso, porque é de fato um trabalho muito caro. Então a gente precisa do envolvimento de todo mundo. E isso não se faz senão com campanhas. Aí nós estamos então agora
realizando esta primeira de muitas campanhas, que é o Festival de Prêmios, né? Que vai ocorrer no dia 18. Os prêmios acho que já são conhecidos de todos. O primeiro prêmio é uma Pop 110i, o segundo prêmio uma TV, uma Smart TV de 32 polegadas, o terceiro prêmio uma bicicleta, o quarto prêmio um forno micro-ondas e o quinto prêmio um ventilador e uma batedeira. O bilhete custa R$20 e corre no próximo dia 18. Então nós estamos aí convocando todo mundo a comprar o seu bilhete, a ajudar a vender os bilhetes, a conscientizar os vizinhos, amigos, para que todo mundo possa se comprometer e nos ajudar assim nesse serviço de restauração da nossa Igreja Matriz. Muitos perguntam, a igreja é tombada? Não, a nossa Igreja Matriz, ela não é tombada pelo patrimônio histórico, nem por órgãos estaduais, nem federais, não é? E por que nossa Igreja Matriz não é tombada? Porque esses órgãos, especialmente o IPHAN e o IPAC, eles se interessam por construções, eles tombam também outras situações, mas falando especificamente de construções, né? Sobretudo de igrejas, que foram ao longo do tempo preservadas, que não foram mexidas, não é? Então, se a gente toma como exemplo a igreja de Maragogipe, a igreja de Nazaré, me lembro dessas duas porque são bem vizinhas da gente aqui, mas a gente tem Cachoeira, São Félix, esses outros municípios também aqui do Recôncavo, que tem muitas igrejas tombadas, são igrejas que não foram modificadas ao longo do tempo, que elas foram preservadas, elas têm um estilo definido, né? E esse estilo antigo, normalmente barroco, neoclássico, esse estilo foi preservado, não se mexeu na estrutura da igreja. A igreja de São Felipe não aconteceu isso. A igreja de São Felipe ela foi sendo modificada e muito modificada. Então se mexeu em piso, se mexeu em forro, altares foram destruídos, algumas imagens que a gente tem notícia através dos registros que já existiram, a gente hoje já não sabe mais onde essas imagens estão. Então muita coisa foi mudada. A gente tem uma igreja antiga como essa, não um templo tão antigo como esse, mas que se a gente olha para os detalhes, a gente vê que há uma iluminação que nada tem a ver com a estrutura da igreja, altar de granito que não era comum, não é próprio dessa estrutura de igreja, piso moderno de cerâmica que também nada tem a ver com a estrutura da igreja. Então ela foi muito modificada. E isso certamente fez com que esses órgãos não tivessem interesse pelo tombamento. Então, hoje, o que é que a gente entende? A gente entende que é necessário, primeiro, a gente restaurar, não é? Inclusive tirando alguns elementos que são estranhos, que não podem aí permanecer, para recuperar os elementos originais. Óbvio que não dá mais para recuperar tudo de jeito nenhum, não é? Muita coisa se perdeu mesmo, mas depois deste serviço de restauração, aí sim talvez seja possível a gente apresentar um projeto tanto a nível estadual quanto federal, para que se desperte o interesse aí desses órgãos para o tombamento da nossa Igreja Matriz. Muito bem, queremos agradecer ao Padre Marco, deixar o espaço para as considerações finais. Eu que agradeço, Léo, a você, a São Felipe News, que está sempre nos cobrindo em nossos eventos, em nossas atividades, e pedir a todos aqueles que nos acompanham que assumam essa causa conosco, né? que entendam a necessidade disso e que se some para que a gente possa dar conta dessa tarefa que é de todo São Felipense.